Bem-vindos ao Café com Residente. Meu nome é Rafaela, eu sou da equipe de marketing do Cajab. Oi, meu nome é Guilherme, sou estudante do sexto período de Medicina e ligante da Liga Acadêmica de Cirurgia Geral da Universidade Tiradentes. E hoje nós estaremos falando sobre uma das especialidades mais desafiadoras e tradicionais da medicina, que é a cirurgia geral. Para isso, a gente chamou o Dr. Cláudio Gabriel. Olá, Prazer. meu nome é Cláudio Gabriel, sou médico residente do terceiro ano de cirurgia geral aqui em Aracaju, pelo Hospital Cirurgia. Sou médico formado pela Universidade Tiradentes Maceió e vim falar um pouco sobre a nossa rotina da cirurgia geral. Então, vamos começar do início, né? Como é que a cirurgia geral entrou na sua vida assim? Então, a cirurgia geral, ela costumo dizer que ela foi uma construção ao longo do tempo. Antes da faculdade, a gente é muito influenciado por filmes, séries médicas, né? Uhum, Algumas são mais clínicas, outras mais cirúrgicas, e as cirúrgicas sempre me chamaram mais atenção. Mas aí é realidade diferente de ficção. Quando eu adentrei na faculdade, realmente, é que eu percebi que eu gostava do procedimento. Então ali eu já me direcionei que eu queria fazer algo onde eu pudesse atuar mais uhum. ativamente, sabe? Fazendo alguma coisa, algum procedimento. E teve algum momento, assim, que você bateu o martelo, um preceptor, um estágio, um caso, assim, no internato, que você viu e pensou, nossa, é isso aqui que eu quero? Como eu falei, né? Desde o início eu Uhum. sempre sabia que eu queria alguma coisa cirúrgica. Fosse neurocirurgia, fosse ortopedia, fosse cirurgia geral, mas eu queria fazer procedimento. A cirurgia geral ela foi cravada realmente durante o meu internato. Estava rodando no PS e aí chegou um caso bem desafiador, paciente vítima de perfuração por arma de fogo múltiplas. E aí chegou o paciente, ainda estava com grau de lucidez, então aquele transtorno, né? Me ajude, não deixa eu morrer. A família não deixa meu filho morrer, não deixa meu pai morrer. Então é toda aquela comoção. Uhum. E aí eu vi a figura do cirurgião como sendo o centro de calmaria naquele momento. Tudo conturbado, tudo caótico. Ele, não, vamos resolver. Em poucos minutos o paciente foi para a sala, paciente que estava com risco de vida saiu pleno, bem. Então ali eu disse, poxa, cirurgia geral é Uhum. realmente um marco, né, na vida do paciente, na nossa vida, então ela é transformadora. Então ali eu acho que foi o momento em que eu bati o martelo que eu queria fazer aquilo. Entendi. Então, geralmente o cirurgião tem aquele perfil mais pragmático, né? Um pouco diferente do clínico. Para você já era isso, você era aquele cara que queria chegar, resolver. Isso, eu sempre quis ser a pessoa que resolve, Entendi. né? Eu sempre quis ser a pessoa que tem um problema, sem muita enrolação, vamos resolver o problema, né? Então acho que esse sempre foi muito o meu perfil desde o princípio. Então acho que isso me ajudou bastante também na hora de decidir qual especialidade seguir depois da formação como médico. E você chegou, assim, você falou da ortopedia, né, da neurocirurgia, você chegou realmente a considerar essas outras áreas, né, antes de optar pela cirurgia geral. Como que foi essa escolha, assim, final? Então, na faculdade eu costumava dizer que eu era muito aberto. Se o chefe fosse um GO, eu dizia que eu queria fazer ginecologia obstetrícia para ganhar o procedimento dele. Então eu era muito de tudo. Eu era das especialidades opostas. Eu era participante diretor de uma liga de clínica médica e era diretor de uma liga de clínica cirúrgica, com o intuito puramente das práticas. Então, na liga de clínica, eu tinha muito acesso ao UTI, então eu fazia muito central, intubação, muitos procedimentos. E na liga de cirurgia, eu conseguia realmente ir para o centro cirúrgico, ver as cirurgias, auxiliar alguns chefes. Mas a especialidade em si, o que ainda me gerou dúvida em algum momento foi só entre neurocirurgia e cirurgia geral. O restante eu fui excluindo ao longo dos rodízios que eu fui passando, eu fui vendo mais que eu quero, eu me adequo mais nisso. E assim, foi meio que fácil. Não foi tão difícil, no meu caso, escolher o que eu queria, porque eu já tinha muito certo qual era o caminho que eu queria seguir. Entendi. E depois de já escolhido, bati o martelo, vai ser cirurgia geral. Como é que foi a escolha, dos hospitais que eu vou prestar prova, que eu quero fazer residência lá? Esse é um ponto crucial. Acho que para todos os estudantes que estão assistindo a gente também, é bem difícil escolher o hospital que você quer. E eu acho que o primeiro ponto é você saber o que você quer para a sua vida. Muita gente faz cirurgia geral com o pensamento de acessar a subespecialidade. No meu caso, não. Eu queria me subespecializar, mas eu queria ser um cirurgião geral que opera, que resolve, ser um bom cirurgião geral. Uhum. Então, isso influenciou na escolha do hospital. Então, eu comecei a pesquisar hospitais em que tivesse variedade de casos,
complexidade de casos e fluxo de pacientes. Então, quando eu vi o leque de opções de hospitais, eu fui filtrando ali o que mais se encaixava, o que mais poderia me dar um retorno para o que eu realmente queria, que era sair sabendo operar. Era isso que eu queria. Porque, não, se eu quiser parar ali, eu paro e vou ficar confortável. E assim, eu acho que tive êxito. Estou terminando o R3 agora e estou com essa sensação que fiz uma boa escolha, não me arrependo. Mas é muito do perfil do que você quer. Muita gente prefere ir para São Paulo, fazer residência lá. E aí lá é uma residência que você opera pouco, mas você tem um academicismo elevado. É muito focado na sub. Então a galera que termina geral já vai cair na subespecialidade e não pretende atuar como cirurgião geral. Não era isso que eu queria. Então eu foquei, preferi ficar aqui pelo Nordeste, escolher um serviço bom e que me pudesse abrir portas. Acho que isso foi a virada de chave principal. E qual é, assim, um mito que você acha que os cirurgiões têm que você gostaria de desconstruir? Nossa, são vários. A gente é bem criticado às vezes. Mas eu acho que a frieza. Muitas vezes as pessoas dizem, vocês são frios, vocês são calculistas. E, na verdade, a gente não pode confundir frieza com objetividade. Eu, quando estou perante o paciente, eu sei o que eu preciso fazer para aquele paciente sem muita enrolação. Então, assim, não é ser frio. Como eu falei, na situação que me fez decidir, estava o caos no trauma, mas o chefe se manteve pleno, ele sabia o que precisava fazer, foi lá e fez. Se está em uma situação de trauma, onde todo mundo está nervoso, o clínico está vendo sangue, está nervoso, acha que vai cair o HB, preocupado com isso. O enfermeiro está lá preocupado com o acesso dele. Então você tem que ser o ponto de referência, todo mundo vai olhar, não, ele está tranquilo, então ele sabe o que ele está fazendo. Eu acho que o cirurgião tem muito disso. Ele vive constantemente sob pressão. E isso ajuda a gente a decidir de forma mais calma, mesmo diante de situações mais caóticas. Então, essa é uma característica que você acha que o estudante que quer fazer cirurgia geral tem que ter a calma. Quais características, assim, você diria que uma pessoa que quer ser cirurgião geral tem que ter? Então, qualquer pessoa que ela tiver um interesse, ela pode se tornar um bom cirurgião. Mas, claro, obviamente, tem algumas características que nos levam a dizer, esse tem mais perfil, esse é perfil mais clínico, esse é um perfil mais cirúrgico. Eu acho que objetividade é uma delas. Trabalhar sob pressão. Tem gente que não gosta de trabalhar sob pressão, a gente respeita muito isso. Mas o residente, durante a residência, a gente trabalha 100% sob pressão, entendeu? É o fluxo de atividades que é intenso, é o chefe aqui no seu pé do ouvido, tem que fazer assim, não faça diferente. Então, assim, a gente trabalha constantemente sob pressão. Talvez esse seja o ponto principal. Gostar de operar é importante. Você quer fazer cirurgia geral, você tem que gostar de operar. Mas isso não é o principal. Só gostar de operar, eu acho que não seja suficiente. Você tem que estar disposto a abdicar de tudo que a cirurgia geral lhe tira. Ela tira bastante coisa, principalmente o seu tempo. E assim, você tem que fazer por amor. Tem que gostar daquilo que você está fazendo. Acho que esses são pontos principais para você sofrer durante a residência, mas sofrer sabendo que você está fazendo o que você realmente quer. Por isso que muita gente desiste durante o caminho, porque acha que a cirurgia geral são esses filmes, essas séries que passam, coisas lindas, cirurgias perfeitas, onde todo mundo sai bem, sai vivo, e na verdade não é. E assim, você já falou um pouco disso, né? Mas o oposto. Que aluno não deve fazer cirurgia geral? Assim, o que afastaria desse perfil, né? De pessoas que se dariam bem na residência de cirurgia? Então, eu acabei meio que falando já, né? Uhum. Mas assim, é exatamente isso. Se você não está preparado, você não está. Não é nem questão de preparo, porque preparo você adquire com o tempo. É mais questão se você não está disposto a viver constantemente sob pressão por pelo menos aquele período de formação que você está sendo uma pedra lapidada, porque o residente de cirurgia ele chega uma rocha. E os chefes vão lapidando ali ao longo de 3 anos para se tornar um bom cirurgião. Então, assim, tem que estar disposto a viver sob pressão e saber que isso vai ser uma rotina sua. Você, como cirurgião, vai ter a pressão, não vai ter mais a pressão de um chefe em cima de você, mas vai ter a pressão de uma família, querendo saber por que a cirurgia do familiar não deu certo, porque o paciente complicou. Tem a equipe,
No momento lá de uma cirurgia que deu algum problema, todo mundo vai olhar para o cirurgião. Ele é o centro da sala cirúrgica, entendeu? O paciente só está ali porque tem alguém para operar, certo? Então, assim, eu acho que tem que estar ciente do que vai passar o resto da vida. É essa pressão de todos os lados que vem. Entendi. Já que você puxou um pouco desse gancho aí da sofrência, da residência, da cirurgia geral, como é que foi o R1 para você? É tudo isso mesmo que falo? É puxado? É tensão? Rapaz, é tudo isso e muito mais. É bem puxado. Como eu falei, depende do serviço que você escolhe. Tem pessoas que estudam os serviços antes e dizem, ah, não, aqui é mais leve. Eu estudei um serviço, vi que o serviço era puxado no R1, extremamente puxado no R1, e mesmo assim eu escolhi. Uhum. Eu acho que o meio que você está inserido, ele lhe transforma. Ele vai lhe lapidando, como eu falei. Mas o R1, ele realmente é um dos anos mais difíceis. Eu acho que assim, cada ano, R1, R2, R3, cada ano tem a dificuldade que você vai enfrentar ali. Mas no R1 é sobrecarga de tudo. Você chega muito imaturo, principalmente quem sai da faculdade para a residência, chega com a bagagem muito pouca. Uhum. Então, tudo você vai construindo ali e tudo isso você constrói sob pressão, o que se torna cada vez mais difícil. E tem algum caso específico que te marcou bastante, assim, tanto pela complexidade ou então porque foi muito interessante, né, durante a residência? Teve um que me marcou, foi no início do meu R1. Você chega no R1 achando que você está preparado, né? Achando que você se formou médico generalista, então você vai atuar em todas as áreas. O primeiro baque é esse. Você chega sabendo, você chega e percebe que você não sabe muita coisa. Na verdade, você não sabe quase nada. Então, um dos casos que me marcaram bastante foi logo no início do meu R1, a cirurgia de urgência. A gente foi lá, preparou o paciente, conversou com familiares, colocou o paciente em sala. Abriu, era uma isquemia mesentérica, difusa. Todas as alças estavam necrosadas. Então, assim, é um caso em que você não pode fazer nada, você não consegue fazer nada pelo paciente. Então, naquele momento que a chefe me olhou e disse assim: vamos fechar, não tem o que fazer, vai morrer nas próximas horas. Eu me senti impotente, porque foi naquele momento que eu disse: poxa, cadê o cirurgião que resolve? Cadê o cirurgião que vai deixar o paciente assim morrer? Mas tem coisas que estão acima da gente que a gente não consegue. Então, assim, esse foi um dos primeiros casos, tiveram outros depois que marcaram bastante, mas esse marcou mais porque ele foi o primeiro, ele foi aquele choque de realidade, onde eu percebi que por mais que você tivesse um bom preparo técnico, você tivesse um bom preparo emocional, você ainda não estava pronto para lidar com tudo. Então tem coisas que realmente fogem da sua realidade. Então você sair, terminar a cirurgia, sair, conversar com os familiares, dizer, ó, sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão vai morrer nas próximas horas. E aí fica difícil, é complicado. Entendi. Né? E agora falando de coisa boa, qual é a sua primeira lembrança de entrar ali do lado direito do paciente, como cirurgião principal, sair da cirurgia e ligar, oi mãe, sou cirurgião. Você se lembra como é que foi esse momento? Lembro. No R1 a gente tá mais ali para auxiliar, então o R+ é quem acaba operando bastante, né? No serviço que eu fiz residência, que eu estou terminando agora, o R1 já opera bastante nas urgências, mas é aquilo, o chefe segura muito na sua mão, vai lhe ensinando, porque é realmente a construção do aprendizado. Eu acho que quando você se torna R2, esse é o maior peso. Você saber que você é o responsável por aquele paciente. O R1 tá ali, ele tem a responsabilidade dele, mas tudo recai sobre você. Você é responsável pelo paciente, por você e pelo R1. Então isso tem um peso a mais. Então o chefe, ele já discute com você. Qual técnica você quer utilizar? O que você acha que vai ser melhor para o paciente? Então você já tem um peso da responsabilidade. Porque se você escolhe uma técnica ali e, porventura, há alguma complicação, aí você pensa, poxa, se eu tivesse escolhido outra técnica, se eu tivesse feito de tal forma. Então, isso recai um peso a mais. A cirurgia tem muito disso, ela tem muito peso, essa questão da segurança, que você precisa estar todo o tempo reafirmando o que você vai fazer, porque você ligar algo, você cortar algo durante a cirurgia, pode ser irreversível, né? Mas eu acho que no R2 é o momento em que pesa mais. O fardo fica um pouco mais pesado porque você se torna mais responsável pelo paciente. E essa parte da tomada de decisões difíceis, né, e precisar ficar com elas e seguir com elas,
te traz algum medo? Existe algum medo na residência de cirurgia que você passa? Como que isso é para você? Então, eu acho que um medo, ele acompanha o cirurgião desde o R1 até o fim da carreira profissional dele. O medo é intrínseco. Você tem que ter medo. Eu sempre falo isso. Acho que você tem que ter medo de algumas condutas. Porque o paciente ele é muito individual. Você pode fazer 100 cirurgias, 100 vesículas. Você pode operar 100 vesículas. Você pode prestar atenção. Nenhuma vai ser igual à outra. Sempre vai ter algum detalhe, alguma nuance diferente. Certo? Então, assim, o medo, ele acompanha a gente. Acompanha de diferentes formas. No R1 é um medo porque você não sabe o que fazer. No R2 você sabe o que fazer, mas você não sabe se está sendo o melhor para o paciente. E como profissional, você tem um medo de saber se o paciente aguenta tudo que você sabe fazer. Porque também tem isso. Você pode ter a melhor técnica, ter os melhores estudos, ser baseado em evidência, mas o paciente aguenta a sua conduta durante a cirurgia, uma cirurgia de urgência, ele aguenta tudo isso que você quer fazer. Então você tem que ter medo. Eu acho que o medo, de forma controlada, ele ajuda a gente a tomar as decisões com mais cautela, mesmo quando está sob pressão. Entendi. Então agora a gente preparou uma brincadeirinha assim, bate e volta, a gente vai perguntar duas coisas e você vai falando o que é que você prefere. Eu acho que a primeira pergunta ficou muito fácil. Centro cirúrgico ou enfermaria? Centro cirúrgico. Foi só para aquecer, né? Laparoscopia ou cirurgia aberta? Essa é boa. Eu vou escolher laparoscopia, mas eu vou me estender aqui um adendo. Cirurgia aberta, eu sou fascinado por cirurgia aberta. Então, cirurgia aberta no trauma, para mim, é excepcional. Cláudio, quer que ele brilhe os olhos? Ah, faça uma chifopúbica. Você abriu o paciente daqui para cá, você vê toda aquela anatomia, todos os órgãos, tudo certinho, é perfeito. Mas a laparoscopia, ela traz vantagens para o paciente que a cirurgia aberta, muitas vezes, ela acaba trazendo mais dano. Então, eu vou ficar com a laparoscopia. Adrenalina ou planejamento? Aquela cirurgia de urgência ou a eletiva? Eu sou mais agressivo, a adrenalina. Acho que todo cirurgião precisa de um É. pouquinho, né? Aí, plantão noturno ou dia cheio de eletivas? Também puxa um pouquinho da última pergunta, né? Eu prefiro as eletivas. As eletivas ali bem organizadas, mais tranquilo pra gente. Aquele chefe catedrático que vai pegar no seu pé ou aquele chefe mais calminho, didático, que vai explicar de ponta a ponta? Cara, eu prefiro o que vai pegar no pé de verdade, que ensina alguma coisa. Eu acho que isso molda a gente melhor. A cirurgia, ela é muito disso. A gente aprende muito apanhando. E a gente aprende muito mais quando a gente apanha muito mais, principalmente durante as cirurgias. E a última pergunta, que na verdade não é para escolher entre um e outro, mas qual é seu procedimento favorito até agora? Difícil. É bem difícil. Mas eu vou ficar com a cirurgia do trauma. Eu acho que na cirurgia do trauma, você não sabe o que você vai fazer. É uma caixinha de surpresa, caixinha de Pandora, como a gente fala no trauma. Você vai lá, você abre o paciente, você não sabe se pegou fígado, se pegou baço, se pegou intestino, se pegou estômago. Então, você vai ter que decidir sob pressão naquele momento. Então, aí vem a adrenalina, e quando você consegue resolver, vem aquela sensação de prazer de você ter conseguido resolver a vida do paciente. Então, o trauma tem um lugar especial aí para mim. Entendi. Agora, sem romantizar, você recomenda cirurgia geral para os estudantes de medicina? Com certeza. Façam cirurgia geral, é perfeita. Mas assim, é como eu venho falando, a gente vem conversando desde o início. Tem que ter o perfil. Se você não tem um perfil, só gosta de operar, acompanhe por fora. Porque assim, não é só a cirurgia. A cirurgia geral ela é muito mais que só operar. Ela é indicar o procedimento, ela é operar, é cuidar da complicação pós-operatória do paciente, é lidar com a família. Então é um todo. Não é só aquele momento romântico ali de abrir o paciente, fechar, e não é uma cirurgia que é sempre de 30, 40 minutos. Tem cirurgias que a gente leva 5 horas, 6 horas de cirurgia. E é ali em pé, sem beber água, sem comer nada. Às vezes, em um caso excepcional, a gente pede para sair, vai ao banheiro, volta. Mas, assim, tem que gostar. Para fazer cirurgia, tem que gostar. E por mais que que a gente tente encaixar em perfil clínico, em perfil cirúrgico, se você tem um desejo, viva aquilo realmente para ver se é o que você quer para o resto da sua vida.
porque é uma decisão, um divisor de águas na sua vida profissional. E agora, entre as subespecialidades, quais áreas, assim, brilham o seu olho? Eu fiz prova agora no final do R3, fui aprovado para urologia. Termino Parabéns. no dia 28 de fevereiro cirurgia geral, dia 1º de março começa urologia. E assim, duas especialidades que sempre me chamaram bastante atenção, acho que por sua versatilidade de procedimentos, cirurgia vascular e urologia. São especialidades onde eu consigo fazer pequenos procedimentos, consigo fazer ambulatório, consultório, consigo fazer cirurgia de grande porte, consigo fazer transplante. Então, assim, a urologia, ela me pegou por essa diversidade. Não é monótono, certo? Mas existem diversas especialidades dentro da cirurgia que são excepcionais. Cirurgia oncológica é muito bom, mas tem seu peso também. Tudo que ela carrega consigo. Tem a cirurgia plástica que a galera gosta, eu particularmente não é a minha melhor área, mas enfim, aí na sub também é uma nova decisão do que você quer seguir para o resto da sua vida. Se você quer ficar na cirurgia do trauma, se você quer uma especialidade que você opere mais de boa, em horário comercial, enfim. A cirurgia geral ela abre portas, que vai você escolhe o caminho que você quer seguir. É um Aí, novo momento de escolhas. aí é ponderar, né? O que é o ônus e o bônus daquela certeza. subespecialidade que você já até citou agora, muitos procedimentos, né? E teve contato com urologia na residência? Sim. O hospital que eu faço residência, o Hospital Cirurgia, ele é referência tanto na parte de cirurgia oncológica, quanto também na parte de urologia. Então, assim, assisti diversas cirurgias oncológicas, cirurgias de litíase, hormonais, de prótese peniana, enfim. Tive acesso a bastante casos. Agora a gente está com transplante renal lá no serviço também, que é bem interessante. Então, assim, durante a residência, você tem que ir buscando o que é que você tem mais afinidade para você tentar vivenciar o máximo possível, né? Para você fazer uma escolha acertada. Porque, assim, prova de residência não é algo que você dá para... Ah, não, vou fazer, se não der certo, eu desisto, vou estudar de novo. A gente sabe que é laboroso, que é trabalhoso, tudo isso. Todo o processo lhe custa muito. Então, assim, se você conseguir acertar seu caminho, direcionar de uma forma mais prática, mais objetiva, como um bom cirurgião, aí você consegue seguir com mais tranquilidade. E agora a última pergunta, que na verdade eu acho que até ficou um pouco clara com o que você falou, que é se a cirurgia geral vale a pena e as suas observações finais, assim, para alguém que está pensando em cirurgia geral. Eu acho que assim, se você cogitou cirurgia geral, já é 50%, tá? Mas eu creio que vale a pena. Vale a pena. Atuar como cirurgião geral tem um campo muito bom, apesar que cada vez mais vem ficando mais saturado por conta de inúmeros fatores. Mas assim, as subespecialidades lhe abrem portas. Então, o que você seguir de subespecialidade, você vai conseguir, se você gostar, você vai ser bem sucedido. E é como você tinha falado, é o ônus e o bônus da coisa. Tem a vantagem de você ser objetivo, de você conseguir literalmente tirar a dor do paciente com a mão, em alguns casos, mas também tem as desvantagens. Você diminui tempo com família, o tempo de formação é um pouco mais longo para quando você quer fazer a sua subespecialidade. Então aí você tem que ponderar. Eu acho que é uma decisão muito pessoal. Mas assim, independente dos estereótipos, se você ponderou tudo isso e viu que cirurgia geral realmente é uma opção, viva aquilo e seja feliz. Eu acho que eu, particularmente, sou muito feliz. Fui muito feliz durante a residência, sofri bastante, mas fui muito feliz durante a residência. Gosto de falar de cirurgia geral porque é uma coisa que eu gosto de viver. Vivi a residência intensamente e eu acho que isso, para mim, foi excelente. Bom, finalizamos. Muito obrigada, doutor Eu que agradeço. Cláudio. E muito obrigada a vocês que assistiram o último episódio do Café com Residente. Já contem pra gente se vocês tiveram alguma mudança de ideia, se consolidaram as suas escolhas em relação à residência e até a próxima.